E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História da Arte aqui do canal Parabólica. Eu sei que essa aula demorou um pouco para sair, mas é porque eu tive alguns problemas com o meu computador, então na semana passada e ainda essa semana, essa aula era para ter saído na quarta, eu tive um problema que ele ficava dando aquela tela azul, enfim, problemas técnicos. E essa aula hoje é de arte pré-histórica, né, do Brasil, e eu resolvi dividir essa aula em duas partes, parte um e parte 2, porque ficou um material muito extenso, né? Essa aula foi toda baseada no livro do arqueólogo André Pru, né, que ele trabalha na UFMG, então, assim, ele tem uma área, uma pesquisa bem completa a respeito disso, então eu li todo o livro dele para poder fazer essa aula e utilizei muitas das imagens do livro dele, porque eu sei que são imagens das peças originais, né? Porque quando a gente procura imagem de peças assim de arte na internet, principalmente de cerâmica, tem muita gente que vende réplica, então eu fiquei com muito medo de pegar peças que não são originais, que são réplicas, né? E eu queria mostrar nessa aula realmente as peças originais que foram feitas, né? E que estão disponíveis para visitação nos museus. Então, muitas imagens estão em preto e branco justamente por serem as imagens do livro, tá? Tenho o livro aqui na aula, eu vou indicar para vocês na bibliografia da aula, e o PDF já vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então, eu já peço a vocês para deixar o seu joinha aqui para apoiar o nosso trabalho e boa aula, tá? Vamos lá? Então, para a gente começar, eu trouxe um mapinha, né, que tá lá no livro do André, né, e que ele fala que essa arte, né, essa arte que a gente chama dos primeiros moradores do nosso território, né, do que a gente chama hoje de Brasil, ela é praticamente desconhecida do grande público. E a gente tem mania de achar, de quando a gente pensa em arte pré-histórica, que geralmente a gente tem um grande arcabouço, né, de peças, geralmente da África, da Europa, né, e aqui no Brasil a gente tem muita coisa ainda que seja desconhecida, né, a gente vai ver mais para frente que a Amazônia, por exemplo, ela ainda é muito pouco prospectada nesse sentido, né, porque o território brasileiro, né, assim como a América do Sul, né, porque a arte, quando existia, né, esses povos aqui antes da colonização europeia, né, a gente tinha um vasto território, não era essa divisão geopolítica que é hoje. Então, a gente vai ver que vários grupos, né, vários estilos, que a gente pode se dizer assim, tem conexão com a América Andina, com os países da América do Sul, Colômbia, Bolívia, né, até os pés ali dos Andes, a gente ainda tem muita coisa em comum que foi achada nesse sentido. Né? Então, segundo o André, essa arte ainda é desconhecida, né, pelo grande público, e mesmo assim, essa pesquisa ela só teve início, né, lá nos anos 70, né? Então, foi a partir dos anos 80, né, que os levantamentos se concentraram mais, né, no litoral, no sul e na região central, e depois foram se espalhando para as novas regiões, né? E quando teve a comemoração dos 500 anos do Brasil, o público começou a se interessar um pouco mais para entender essa arte pré-histórica, os costumes dos povos nativos aqui do território, né, que hoje a gente chama de Brasil, né, e né, que a gente chama de cultura pré-cabralina. Então, nesse mapa, a gente tem aqui, vocês vão ver essa palavra tradição, e a gente vai entender que tradição é o que os arqueólogos se utilizaram, né, para
digamos que, classificar os estilos que foram encontrados, né? É como se fosse assim uma classificação feita, né, para conseguir mapear mais ou menos o tipo de arte e de produção que foi feita. Mas isso não significa que esses povos eles tinham a mesma etnia, que eles eram de um mesmo grupo, tá? Então essa tradição é mais para classificar o tipo de achado arqueológico e artístico. Então, ó, aqui a gente pode ver a tradição do Planalto, que esse xadrezinho, a gente vai estudar cada uma delas, né? Lembrando que como essa aula está sendo dividida em duas partes, nessa primeira parte a gente vai ver até o sambaquis, tá? E na segunda parte a gente vai ver todo o resto, né, da produção artística. Aqui a gente tem as cerâmicas de Santarém, né? Escultura dos Tapajós. Nessas bolinhas nós temos a tradição de São Francisco, que segue, né, o Rio São Francisco, e pode ver que ela aparece aqui um pouquinho no Brasil Central. Nós temos as gravuras meridionais dos lajeados, né, que vão aparecer nessa região aqui no sul do estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, assim, são vários os estilos que nós temos, né, que vão ser chamados de tradição, e nós vamos passar por alguns deles, porque eu não trouxe tudo, né, eu resolvi trazer aquilo que eu achei que fosse mais interessante a nível de vestibular, tá, e ensino médio. Então, vamos lá. A gente vai começar a entender que a maior parte da arte parietal, né, na aula passada a gente viu o que é a arte parietal, que é aquela que precisa de um anteparo para acontecer, seja uma gruta, seja um abrigo, seja um matacão, né, matacão é um rochedo, né, que precisa desse anteparo para acontecer. Então, geralmente são as gravuras, são as figuras, as pinturas rupestres. E ela se concentra, né? A maior parte da arte parietal do Brasil se concentra no Brasil Central e no Nordeste, onde os maciços calcários, né, quartzísticos ou de arenito proporcionam, né, amplos abrigos e grutas. A gente tem que levar em consideração também que, ao passar dos anos, e foram muitos anos, muita arte se foi perdida, porque você tinha né, nós temos as intempéries, a gente tem as chuvas, a gente tem as épocas de cheias, a gente vai ver que muitas esculturas foram achadas nos fundos de lagos, de rios. Então, assim, com o passar dos anos e essas intempéries da natureza, a gente se perdeu muita coisa, né? Principalmente esculturas de madeira, pinturas que eram feitas em cascas de árvores, tá? Então, aquelas que eram mais protegidas por cavernas e grutas foram as que conseguiram, né, resistir ao longo dos anos. E com belos suportes adequados a receber vistosos grafismos, né? No Brasil, né, no sul do Brasil e Amazônia, também não deixam de ter aí grandes artes, né, de representar, mas são particularmente gravadas em matacões. Então, enquanto no Nordeste e no Brasil Central a gente tem essas gravuras, essa arte parietal se concentrando mais em grutas, né, e os maciços calcários, né, e abrigos, no Sul e na Amazônia a gente já tem os matacões, que são aqueles amontoados de rochas. E as técnicas e os pigmentos são os mesmos que a gente viu na aula passada, que são encontrados em várias partes do mundo, né? Que geralmente são resinas, pigmentos naturais, algumas tintas feitas com sangue animal, gordura animal, mineral com alguma resina de alguma árvore, né? Então são esses pigmentos naturais que são encontradas nas demais artes rupestres no mundo, né? E o mesmo acontece com as técnicas utilizadas. Então, além de você ter, né, esse ponto em comum dos materiais utilizados,
as técnicas também são mais ou menos as mesmas, né? Isso aqui eu trouxe para vocês um painel pintado lá na Lapa da Sucupira. Então, aqui, ó, esse painel, ele mostra pinturas ocupando vários níveis de descamação. Então, a gente pode ver aqui, ó, né, a pedra sofrendo aí os intemperismos, né? Ó, e as pinturas aqui. As pinturas residuais e muito patinadas na superfície mais escura, né, essa parte aqui do alto da pintura, são as mais antigas, tá? E, ó, localizada a 14 quilômetros de Cardeal Mota, lá em Minas Gerais. Então, uma coisa que a gente deve, né, falar aqui, é que às vezes se encontra, né, às vezes a gente encontra um paredão com uma pintura e tem pintura sobre pintura, né? Então, assim, nem sempre o mesmo paredão tem pintura de uma mesma época. Você pode ter uma pintura em cima de outra que já havia sido feita, né? E aqui uma técnica de incisões, né? Incisão quando você vai cavando a pedra, provavelmente, ó, em menos de 2.000 anos, né? Essa já está aqui no estado de São Paulo, lá em Anelândia, né? Essa foto é do setor de arqueologia lá da UFMG. Então, além das pinturas, a gente tem a técnica de incisão na pedra. E, ó, nos estados meridionais, há sobretudo gravuras em abrigos ou matacões, igual a gente já viu, né? Que é também a técnica de picoteados, né? E que é tipo você pegar e escavar na pedra, né? Fazendo figuras, né? E aqui, ó, a gente tem pistas e rastros de aves, principalmente aqui, ó, os pezinhos como se fossem pés de aves, ó. Figuras tridáctilas, né, que são as aves que possuem 3 dedos, e onças, veados, porcos do mato e seres humanos. Então, além, né, de ter essas figuras, a gente vai ver pinturas relativas à fauna, né, aqui da América, né, que são onças, os veados, né, porcos do mato e figuras também, figuras humanas. Há também numerosas incisões e pequenas depressões circulares, que são essas bolinhas aqui, ó. Tá? E a maioria do sítio alinha-se ao longo da planície onde corre o rio Jacuí. Isso aqui a gente já tá falando, né, lá no sul do Brasil. Eu esqueci de falar, desculpa, gente. Né? Então, a gente vai começar a ver a arte do sul do Brasil. É aqui onde a gente chama de tradição meridional de pisadas. Por que pisadas? Porque é como se fossem, né, desenho das patas, né, ó, dos animais. Então, você tem como se fossem marcas, né, incisões na pedra que remetem às patas dos animais. Então, pode ser onça, aves, né, os veados. Essa tradição, ela é mais recente, né, e ela vai se prolongar aqui até o território da Argentina, ao longo dos rios Paraná, Paraguai, até as terras baixas da Bolívia meridional, né, onde os grafismos tridáticos se transformam às vezes em vulvas femininas. A gente vai ver ao longo da arte rupestre a figura do feminino aparecendo também, como a gente já viu que aparece em outros lugares do mundo. Isso não era diferente com os povos aqui da América, tá? Lembrando que a gente, né, vai falar aqui de Brasil, mas muito dessas tradições se permeiam no território, né, de outros países. A oeste, pelo menos até Goiás, e provavelmente ao longo do rio Araguaia no norte. Então, assim, o mesmo estilo, né, digamos assim, ele é encontrado em sítios arqueológicos de uma extensão muito grande. E aqui, ó, já lá no Planalto Catarinense,
nos abrigos naturais que ainda restam, né, alguma arte rupestre, os temas ainda se parecem muito com a tradição meridional, né? Ele só vai se diferenciar pela aparição de figura humana. Então, assim, a gente tem que determinadas regiões têm, às vezes, muitas coisas em comum e alguns pontos que vão diferenciando. E essas diferenciações pode estar, né, com certeza, né, estão ligadas aos hábitos daquele povo, ao estilo de vida, aos tipos de alimento que eles encontravam, aos tipos de animais que tinham por ali, tá? Então, esse aqui vai se diferenciar pela aparição das figuras humanas, tá? E aqui, ó, a gente pode ver que já tem incisões em linhas paralelas, ó, e aparecem mais círculos, ó, vendo? E aqui, ó, é a localização, lá no Morro do Avencal, perto de Ubirici. Lá no litoral catarinense, né, de Porto Belo até o Farol de Santa Marta, já se encontram-se painéis verticais. Então, ó, é o que eu mostrei para vocês. As linhas, elas já vão vir mais verticais, mais paralelas, né, orientadas para o alto mar, nas ilhas espalhadas ao longo do litoral, assim como em praias do continente que foram decoradas com figuras geométricas, tá? Então, assim, vai havendo essa mudança. E o que a gente percebe nessas figuras rupestres é que muitas delas vocês já encontram algo em comum com orientação e com elementos da natureza, igual as figuras já eram orientadas para alto mar. A gente vai encontrar figuras com temas astronômicos, com algum sol e alguma tipo lua já pintada. Então, assim, vai modificando de acordo, né, com os povos, com a cultura de cada um desses grupos, né? No entanto, mesmo que todas as ocorrências apresentam características comuns, né, e temas repetidos, cada sítio parece ter um preferencial, né, um tema preferencial específico, né, como se as populações usassem desses temas para marcar justamente a individualidade de cada povo. Então, essas diferenças que eram muitas das vezes utilizadas para marcar quem que são aquelas pessoas, quem que é aquele grupo, do que eles gostam, como que são os seus costumes, os rituais, tá? Então, são essas diferenciações que faz com que cada um, né, tenha ali a sua identidade. Então, agora, ó, a gente vai para o Brasil Central e o Nordeste, né? A gente coloca aqui o tempo e o espaço. A decoração de paredões naturais com pinturas e gravuras, então ela já era praticada há 9.000 anos ou há 10.000 anos, né, nos estados de Minas Gerais, Piauí e Pernambuco, onde foram encontradas figuras enterradas sob níveis arqueológicos e perdurou até o início da nossa era. Então, são os achados mais antigos, né, que nós temos, né, que é ali no Brasil Central e Nordeste, pegando ali o estado de Minas Gerais. Em cada região, a gente percebe que os paredões naturais e a paisagem foram utilizados de forma específica pelos moradores locais, né? Por exemplo, a região de Arco de Pains, mesmo havendo os belos suportes de acesso, os sítios de arte rupestre são raros. Então, o que ele está querendo dizer? Que por mais que você tenha locais que é de fácil acesso, nem sempre esses locais eram utilizados para se colocar a arte rupestre, né? Então, às vezes você tem ali uma gruta, né, um abrigo que é relativamente fácil, que seria, né, na nossa concepção, que poderia ser utilizado para algum tipo de abrigo e ele não era, tá? E você tem ali até um local que é raro de encontrar algum sítio arqueológico, né? Os sítios de arte, né, em compensação aqui, ó, dezenas ou centenas de grafismos aparecem nos painéis pintados de Lagoa Santa, né? Isso aqui, ó,
no centro de Minas Gerais. E também são facilmente acessados. E aí você já tem também em outro local, né, sítios que são facilmente acessados e que encontram, né, que a gente pode encontrar várias pinturas. Ainda em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, os raros sítios decorados encontram-se em serras muito difíceis de visitação. Então, agora nós vamos ver a arte rupestre do Brasil Central e Nordeste. Por que eu coloquei aqui, ó, e tá até lá no livro, o tempo e o espaço? Porque, né, as artes nos estados de Minas, Piauí e Pernambuco, ela já era praticada, né, há mais ou menos 9.000 ou 10.000 anos, tá? Então, assim, é uma arte bem antiga e com relação ao espaço, eu coloquei assim, né, pelo que eu entendi lá que o autor colocou, é que cada grupo usava o espaço de uma maneira, assim, muito específica, né? Cada um tinha o seu modo de utilizar aquele espaço. Como assim? Né? A gente vai perceber que tem algumas regiões que, mesmo tendo belos suportes, né, locais, que pra gente talvez caberia, né, ter arte rupestre ali, os sítios, né, arqueológicos, eles são raros naquele local, né? Igual aqui, ó, Arco de Pains, lá em Minas Gerais, né? Então, às vezes você tem um local que você olha e fala assim, não, ali pode ter uma pintura rupestre ou alguma coisa, e chega lá, são raramente encontrados alguns sítios. E já em outros lugares, ó, dezenas ou centenas de grafismos aparecem nos painéis pintados de Lagoa Santa e também são facilmente encontrados. Então, você tem um local que é fácil de ser acessado e que tem muita coisa. Você tem locais que são facilmente acessados e que não tem nada ali. Em contrapartida, também, né, você tem, vamos supor, lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, vários sítios, né, decorados que que estão em serras de difícil localização, e em outros locais, né, já lá na divisa com Goiás, Bahia e Minas Gerais, você já tem, né, alguns abrigos difíceis de serem acessados e que possuem uma imensa quantidade de grafismos, né? E aqui, ó, a gente pode ver os grafismos de incisões, né, picoteados de 9.000 e 7.000 anos, lá na Lapa do Boquete, em Minas Gerais. Então, tem essa coisa que cada grupo, como cada grupo, né, tinha suas particularidades, cada um usava o espaço à sua maneira. Então, locais que são facilmente acessados, locais que são dificilmente acessados, onde tinha e onde não tinha, e a quantidade de grafismo que se faziam, né? Aqui, ó, é o sítio lá na Serra do Cipó, né? À esquerda aqui, ó, tem um abrigo e meia entrada, né? Então, geralmente, esses locais onde a gente encontra, né, os paredões aí com grandes grafismos. E ainda existem, né, as variações dos grafismos que são divididos por regiões, né, de modo que as características em comuns ficassem, né, no mesmo estilo. Então, é igual eu falei, os arqueólogos, eles dividiram, né, o que a gente vai chamar aí de tradição, para ficar mais fácil de classificar e de poder estudar esses tipos de pintura. Então, nós temos aqui, né, as tradições, né, que são as principais, né, ainda se falando de Brasil Central e Nordeste. A gente tem a tradição Planalto, né, que pega o Brasil Central e o Nordeste, em que são encontradas, né, mais pinturas com temas predominantes de animais, né? Então, nós vamos ter os cervídeos, que são as representações mais comuns, né? Mas, segundo a região e as épocas, há bastante desenhos de peixes e algumas figurações de onça, tatu e ave, e algumas com representações antropomórficas muito esquematizadas. Então, a gente sempre vai ter
Com relação à representação de animais, é a fauna, né, mais ali que eles encontravam naquela região e já alguns apresentando figuras antropomórficas, né, armadas com dardos, né, e sempre aquelas representações de figuras de alguma ação de caça, de alguma ação de dança, de reprodução, né? Em casos excepcionais, há cenas de pesca, né? Ou peixes no meio de uma rede. Então, ó, eles já tinham, né, o hábito de se pescar com rede. Então, por isso que a arqueologia é importante, né? Porque o estudo da arte também é importante, porque através desses registros a gente consegue ter algumas informações de costume, de vivência, né, de alguns hábitos que se tinham e a gente, infelizmente, não tem acesso, né? Além disso, associado ou não a essas representações, pode haver um grande número de desenhos geométricos lineares em forma de grade, de pente ou ainda conjunto de pontos, né? Aqui está muito apagadinho, mas aqui a gente já consegue ver um veado desenhado. Aqui tem um outro animalzinho aqui, pintado aqui. Ó, aqui a barriguinha dele, ó. Tá, essa foto é do livro também, ó. Tem um peixinho aqui, ó, as representações aqui, tá? Esse aqui é da Serra do Cipó, lá em Minas Gerais. Então, sempre presente temas animais e algumas dessas regiões já apresentam aí o ser humano. Vamos lá. Aqui dá para ver melhor. Essa aqui já é lá em Jaracuçu. Ó, outro deve ser um veado, né? Um bichinho, ó. Dá para ver melhor aqui. Aqui tem outro. Esse aqui já apresenta, não sei se é uma cor clara ou se é um desgaste aqui nessa parte do meio. E aqui a gente já tem, ó, algumas linhas geométricas fazendo preenchimento dessa figura, ó. Tá? Aqui também tem as linhas geométricas para fazer o preenchimento e a representação desse animal. Ó. Tá bom? Essa é a tradição Planalto. Aqui, ainda no Brasil Central e o Nordeste, a gente já tem a tradição do São Francisco, que lá no mapa a gente viu que ela vai ao longo do Rio São Francisco, né? A região de Jequitaí, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, alcançando a Bolívia, influenciando parte do Piauí, né? Lá em 7 cidades. Caracteriza-se por figuras geométricas elaboradas. Então, ó, a gente já tem aí uma diferença, ó, do estilo do Planalto, ó, né? Ó, no Planalto a gente tem mais temas de animais, a gente já tem os cervídeos, a gente já, né, tem os peixes, algumas pinturas antropomórficas e aqui já entra, ó, figuras geométricas, bicrômicas, né? Cromo de cor, então bicrômica, uso de 2 cores, ou policrômicas, né? Que são várias cores. Em algumas regiões pode incluir representações de armas e objetos utilitários, né? E ela durou vários milênios. Então, assim, cada, digamos que geração, né, desenvolveu certas características, né? O que a gente pode ver, por exemplo, se tratando de uma arte mais perto do que a gente tem aqui, quando a gente pega aquelas igrejas góticas, você tem elas, uma igreja daquela durou muitos anos para se construir. Então você vê vários estilos, né, numa mesma igreja. É o que acontece aqui. Como essa tradição durou vários milênios, cada região foi apresentando desenvolvimentos característicos. Algumas regiões em que tem algumas regiões que são encontradas pinturas com temas astronômicos, igual eu falei para vocês. Algumas já aparece um desenho de sol, um desenho de lua,
Tem algumas estrelas, já faziam alguma representação do que seria o céu, né? Então, ó, aqui a gente já consegue ver bastante a diferença do estilo do Planalto, né? Ó, aqui você tem figuras mais geométricas, né? Já tem uma quantidade maior de cor, ó, elementos geométricos com mais simetria, né? O que tem aqui de um lado, ó, tem algo semelhante aqui do outro. E uma região bastante grande, né, ó, que vai de Minas, pega Bolívia, Piauí, Tocantins, Goiás, Bahia. Então, assim, foi uma tradição aí que foi bem extensa. A gente tem agora a tradição Nordeste, tá? Que pega Piauí, né? Outra coisa muito importante que a gente tem que notar, que essa divisão de estado que a gente tem hoje, nessa época não existia, né? Então, o que a gente chama de Piauí hoje, a gente fala, olha, tem alguma região do Piauí que tem a tradição Nordeste. Não significa que o estado do Piauí vai ter só essa, né? Então, às vezes, o mesmo estado pode ter mais de um tipo de região aparecendo ali. Então, ainda no Piauí, a gente tem a tradição Nordeste também, né? Na região de São Raimundo Nonato, né? Lá em Seridó, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, parte de Minas Gerais, ó. A gente tem em Minas a tradição Nordeste aparecendo também, né? Ao oeste. E, ó, ela pega o pé dos Andes, na Bolívia, Peru e a parte meridional da Colômbia, tá? A tradição Nordeste, a gente já vai ter temas com figuras humanas relacionadas, né, a rituais de cópula, dança ao redor de uma árvore e, ó, temas de execução, né? Então, olha aqui a diferença. A gente já tem silhuetas humanas muito mais, digamos assim, que muito mais visíveis do que nas outras que a gente viu, né? Que tinha mais animais, que tinham, né, a questão astronômica, padrões geométricos. Aqui na tradição Nordeste, a gente já tem, ó, ritual de caça. Esse aqui, ó, segurando um arco e flecha. Esse aqui tá segurando um arco aqui, ó. Essa silhueta, né? Então, muitos apresentam rituais de dança, cópula. Ó, essa aqui é a representação de uma aldeia. Ó, abrigo do cacique na Bahia. E esse aqui, ó, uma cena de combate. Também lá no abrigo do cacique na Bahia, tá? Então, nós temos a tradição do Planalto, com temas de animais, representação de peixes, cevídeos, algumas figuras antropomórficas. A região a tradição do São Francisco, temas com figuras mais geométricas, ali uma busca, né, uma tentativa de fazer um desenho mais simétricos, com elementos de um lado, do outro, alguns temas astronômicos, e a tradição Nordeste, né, já com representação humana de rituais de caça, de dança, de cópula e até mesmo de execução humana, né? E a gente tem outros estilos, tá? Eu peguei os que tinham mais informações, né? E os que eu achei que fossem mais importantes. Mas a gente tem, ó, a tradição agreste, Vale do Rio Piruaçu, né, que é um afluente do Rio São Francisco, lá no norte de Minas. Mas ainda assim eu quis trazer exemplo para a gente ver como que tem vários tipos de desenho, cada tradição tem as suas diferenciações, para a gente não cair naquela coisa de que quando a gente pensa em arte pré-histórica, em arte rupestre, a gente já imagina que é tudo igual, né? Que aquele desenho de um homenzinho de caça, ou um bisão, ou um boi desenhado na pedra. Não, cada grupo tinha a sua forma de traduzir
o mundo, né, pela arte, ainda que dessa forma, na pedra, né, no matacão, seja ela na pintura corporal, né? Então, assim, para ver que não é a mesma coisa, né? Cada um foi se desenvolvendo à sua maneira, com as suas particularidades, tá? Essa aqui, ó, essa pintura é lá do Rio, do Vale do Peruaçu, estilo caboclo, ó, mais linhas paralelas, elementos geográficos, ó, geográficos não, desculpa, geométricos, né? Você tem, ó, alguns padrões. Esse aqui, o painel da unidade estilística, né? Lá no piolho do urubu. Então, ó, você já tem aqui temas de animais também, alguns veados, ó, macaco, tá? Então, cada grupo, cada região vai ter ali a sua forma de traduzir a natureza com essas pinturas. E aí, nós vamos entrar na arte rupestre amazônica. Tá? Essa primeira parte, ela é toda de arte rupestre e a gente vai chegar ali no sambaquis. Na próxima aula, a gente vai ver mais a questão da escultura, tá? E cerâmica. Então, ó, a gente sabe muito pouco ainda, né? Sobre a primeira ocupação humana na Amazônia, justamente pela dificuldade de se fazer prospecção, né, pela massa densa, entre vários outros fatores. E as datações mais antigas que foram encontradas, né, elas datam um pouco mais de 11 mil anos. E foram encontradas lá na Gruta Pintada do Pilão, lá em Monte Alegre, no Pará. Então, assim, a Amazônia ainda foi pouco prospectada e a partir, né, à medida que fosse estudando, com certeza mais tradições e estilos serão definidos, né, algum dia. Dentre os grafismos que já se foram descobertos, a gente tem, destacando as cabeças humanas grafadas em matacões e nas corredeiras dos rios, né, ou em abrigos os quais se estende até o norte, que a gente chama de tradição guiano-amazônica, porque ela vai até o litoral guianês, se expandindo até as Antilhas. Então, assim, para vocês perceberem o quão extenso, às vezes, é uma região, um estilo onde é encontrado, né, vários desenhos. E é um trabalho árduo, porque você tem lá o arqueólogo, encontra um estilo, um sítio arqueológico, e aí ele começa a prospectar aquela área, aí lá em outro país vizinho ali, ele consegue achar algo que é semelhante, então são feitos vários estudos para ver que pertencem à mesma tradição, né? Então, assim, é um trabalho que demanda de muito tempo, muito estudo, muita pesquisa, né? E aqui, ó, a gente já tem figuras antropomorfas, né? Essa tradição é a guiano-amazônica. E, ó, e aqui já é completamente diferente a maneira que o ser humano é retratada. Ó, enquanto, né, na tradição aqui, vamos voltar, ó. Na tradição do Nordeste, a gente já tem uma silhueta humana mais orgânica, né, ó, com os braços, aqui tem parecendo um arco e flecha, eles estão numa batalha, né, num combate. Aqui já é um ser humano, ó, mais geométrico, ó, triângulos, círculos, tá vendo? Aqui já tem um que parece com um porquinho, ó, né? Ó, o olho aqui, outro triângulo representando o corpo. Então, é uma representação antropomórfica, mas de maneira diferente. Né? Uma das principais características também são as caretas, né? Representar as caretas, ainda que haja, né, variações dependendo da região. Então, é uma mesma tradição, elas representam a mesma coisa, mas ainda assim, sendo a mesma tradição, elas representam de
maneiras um pouco diferentes, né? No geral, apresenta as figuras, né, antropomorfas com graus de naturalismo e utilização dos relevos naturais para evocar essas figuras. Então, enquanto você tem tradições que usam pigmentos para pintar, outras fazem incisões utilizando do próprio relevo da pedra para dar aquela sensação, né, digamos, de realismo ali daquela figura. Então, aqui eu tentei procurar uma imagem melhor dessa careta, mas eu não consegui, então eu tive que pegar do livro. Então, ó, esse nível aqui da pedra, ó, tá fazendo o desenho de um corpinho aqui, tá vendo? De uma careta. Ó, parece que você tem desenho de olhos aqui. Enquanto aqui, a gente já tem, ó, pedra pintada. Essa aqui é lá em Roraima. Ó, a mesa, aí já tem linhas paralelas, geométricas, né, vários padrões. Então, aqui, ó, além disso, mesmo sendo minoria, né, no caso da arte rupestre da Amazônia, alguns grafismos zoomorfos são encontrados também, principalmente evocando peixe-boi, né, e os batráquios, que são sapos, rãs e pererecas. A gente vai ver na escultura Amazônia a questão do sapo, né? Questão do sapo e das rãs na produção de pingentes, tá? Então, assim, grave essa informação aí. Então, mesmo a pintura sendo a maior parte delas sendo de formas antropomorfas, a gente tem uma minoria apresentando alguns animais, mas principalmente o peixe-boi, sapos, rãs e pererecas. Tá? E uma coisa muito importante, né, que eu já falei e eu vou repetir, tá? Que os arqueólogos, né, o que os arqueólogos chamam de tradição e estilo, né, ou mesmo complexo, são criações de hoje que os arqueólogos fizeram para agrupar, aqui é um Rzinho, né, os grafismos de maneiras que eles possam ressaltar as características recorrentes e ajudar a encontrar um sentido, né, na variedade dessas manifestações gráficas. Então, é uma forma de facilitar a interpretação que esses povos davam do que eles viam, né, do que eles entendiam, tentavam entender da natureza, de mundo, né, como que era a cultura desses grupos sociais, tá? Então, ó, dessa forma, segundo o autor André Proulx, não devemos acreditar que os portadores de uma mesma tradição tenham sido obrigatoriamente da mesma etnia. Então, por mais, né, por que isso? Porque a gente tem uma mesma tradição ocupando, né, um espaço muito grande, uma grande extensão territorial, né? Às vezes, vamos supor, você tem uma tradição que acontece em Minas Gerais e ela está acontecendo lá na Bolívia, lá perto no pé dos Andes lá. E o que acontece? Não necessariamente esses povos são de uma mesma etnia, né? A gente tem que parar de achar que os povos antigos, né, eles não tinham conexão, tá? Eles se conectavam, eles tinham intercâmbio de informação, tá? Então, assim, não necessariamente eles tinham a mesma etnia, tá? E aí, nós vamos entrar um pouquinho na escultura em pedra e osso, e a gente vai até o sambaqui para essa aula não ficar muito extensa. Escultura pré-histórica em pedra e osso, né? Os antigos povos brasílicos, né, do que a gente tem hoje como Brasil, né, os povos originários do nosso território, trabalharam a pedra fazendo tanto objetos lascados, muito simples, enquanto outros, né, como certas pontas de flecha, de cristal e de rocha, muito bem trabalhados, que são verdadeiras obras-primas, né? Aqui no território brasileiro, né, os povos originários não chegaram à era do metal, tá? A gente tem
a pedra lascada. Então, assim, quando você tem povos que faziam uma arte em pedra polida, né, a gente tem outros que faziam só coisas de pedra lascada. Aqui nesse estudo, a gente vai dar enfoque, né, de acordo com o livro que eu falei para vocês, que é a Arte Pré-Histórica do Brasil, do André Pru, as esculturas feitas por polimento, tá bom? Que são os oolitos dos sambaquis, né, lá no litoral santa catarinense, principalmente, né, ele acontece no litoral do sul, chega até um pouquinho ali no sul de São Paulo. Os chamados ídolos amazônicos, tá? Opa, a canetinha não pegou. E os muiraquitã, que são aqueles pingentes, né? Tem até a lenda do muiraquitã, que eu vou contar para vocês, é uma lenda bem bonitinha, que são principalmente as figuras de sapinhos e ranzinhas que são feitas em amazonita, né, que foram encontradas, e ainda tem alguns que são mais raros, né, em várias partes aí do território. Essa aqui é uma escultura antropomorfa, né, dos sambaquis, na Mina Velha. Ela tá quebrada, ela era originalmente em forma cruciforme, e é do acervo do museu, né, universitário lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, primeiro, a gente vai entrar aqui no sambaquis, a gente vai entender como que é essa paisagem do sambaquis, né? Então, os sambaquis, eles aconteceram aí de 5.000 a 2.000 anos atrás, né? Que eram os antigos habitantes, né, do litoral sul brasileiro, e eles construíram enormes morros artificiais com as valvas de moluscos, que são essas conchinhas aqui, ó, tá? Os sambaquis, né, onde eles enterravam seus mortos, eram grandes montes, né, que eram feitos em camadas, e dentro dessas camadas os arqueólogos achavam ossadas, utensílios, né, muitas das coisas que conseguiram, né, chegar à conclusão dos costumes desse povo. Então, ó, os sambaquis, onde eles enterravam os seus mortos. Os maiores foram encontrados, né, no Paraná, e no sul de Santa Catarina, eles tinham dezenas de metros de altura e centenas de metros de diâmetro. Eles são muito grandes, tá? Depois, deem uma lida nesse esquema, porque para entender melhor como que eles viviam, tá? Eles viviam geralmente em lugares onde tinha uma baía, onde a água era calma, e eles comiam molusco, né? Peixes, eles eram bons nadadores, bons pescadores, e eles construíam esses sambaquis de acordo com a necessidade que eles tinham. Então, eles começavam com uma camada maior, aí iam se construindo as camadas, colocavam as pessoas, né, que iam morrendo de um lado e organizando, e acabava que isso aqui também virava um ponto de observação, tá? Eles tinham os locais onde eles faziam grandes pinturas rupestres, tá? E oficinas líticas, né? Onde eles faziam os artefatos em pedra que eles precisavam, as ferramentas, né? E até mesmo por ter água ali, se ficava mais fácil de polir a pedra. Eles tinham muitas ferramentas polidas, tá? Eles já utilizavam de flechas, algumas cerâmicas, e eles faziam muitos oolitos, né? Os oolitos eram umas esculturas em formas de animais. Então, vários zoolitos que foram encontrados tinham formas de peixe, tinham até baleia. Eu acho que eu coloquei nessa aula um que eu achei muito interessante, que é uma baleia, vários artefatos de colares foram encontrados nos esqueletos. Então, assim, quando tinha os rituais, né, mortuários, aquelas pessoas eram colocadas ali com apetrechos que eram muito bem feitos, de osso, né, conchas, os materiais que eles tinham ali.
Então, aqui, ó, eu coloquei esse aqui, é um zolito sobre o pedestal de um peixe, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o peixinho aqui, ó. É um peixe sobre uma pedra, ó. A maior parte das esculturas são em pedra, sendo a maioria feita em osso. Representam, em sua maior parte, animais e raramente seres humanos. Então, os sambaquis, eles já fazem escultura muito mais com representação animais do que peças humanas, tá? E elas não eram realizadas a esmo, tá? A maioria delas, né, revelam que eles tinham normas, né, de padrão que implicavam conceitos de produção. Então, eles já tinham um padrão aí que eles seguiam na produção desses artefatos. Ó, e numa faixa de mais de 1.000 quilômetros de extensão, que vai do sul do estado de São Paulo até o norte do Uruguai. Né? Especula-se que possam estar ligados a questões sobre o ciclo da vida e da morte, porque muitas dessas pecinhas eram encontradas justamente perto de onde eram sepultadas as pessoas. Ó, aqui são os oolitos. Ó, representação do peixe-boi. Aqui é ela de lado, aqui é ela de frente. Esse aqui, ó, já é em osso de baleia, representação de um animal. Olha aqui como já tem, olha, detalhe de uma asinha, ó, detalhe aqui na divisão do bico. Olha como que isso é bem feito. Olha, bem polido, ó. Aqui você já tem a representação daquele peitoral da ave, né? Ó, muito bem esculpido. E aqui, ó, de um tatu. Olha que bonitinho. Ó, as patinhas, aquelas risquinhas que o tatu tem nas costas, né, da carapaça. Ó, aqui os volumes de cabeça. Ó, olho. Parece o Sandshrew, pra quem vê Pokémon. Tô brincando, tá, gente? Mas é muito bem feito. Ó, eu fico assim, é igual a gente sempre lê nos textos de arte pré-histórica. Não é porque algo foi feito, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás, de uma forma onde se tinha pouquíssimo material, né, perto do que se tem hoje, vários tipos de resina, argila de tudo quanto é tipo, tinta e tal, que você não tem uma coisa feita com detalhamento, com maestria, com polimento, né, com uma forma de interpretar a natureza que você fique assim, pasmo, né, de como que era bem feito. Eu achei essa escultura aqui do passarinho, né, da ave, muito bonita, né, é muito interessante ver como que esses povos viam a natureza e traduziam dessa maneira, do jeito que eles podiam. E aqui a gente já vai entrar nas esculturas do rio Tapajós, mas aí já vai entrar a segunda parte da aula, porque senão vai ficar extremamente comprido, tá? Eu vou parar aqui no sambaquis. Então, a gente passou pelas tradições da pintura rupestre do território brasileiro, que se estende em alguns países da América do Sul, e a escultura do sambaquis. E aí, na próxima aula, que é a parte 2, a gente vai ver todo o resto de escultura e cerâmica, certinho? Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu estudei bastante para poder fazer essa aula, porque eu não queria trazer um material superficial que se encontra aí em sites de internet. Então, eu fui atrás de uma pesquisa, de um antropólogo conceituado, para poder trazer um material robusto, né? Ainda que de uma forma assim mais resumida, não fiquei entrando em tantos detalhes por ser uma aula de pré-vestibular, mas eu espero que vocês tenham curtido, entendido e que tenha assim aberto a cabeça de vocês um pouco, que a gente às vezes acha que, igual eu falei, que a arte pré-histórica é tudo igual, é só um desenho ali na pedra, na rocha, na caverna, uma escultura em pedra e tal, e não é, né? Cada povo, assim como até hoje, cada ser humano
tem a sua maneira de interpretar o mundo e a sua realidade onde a gente vive, e a arte faz parte disso, seja num desenho de palitinho, até um poema muito bem escrito, uma pintura, né? Então, é isso. E eu espero que essas aulas estejam contribuindo, né, para que a sensibilidade de vocês com relação à vida também esteja sendo, digamos que, exacerbada. Um grande beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Fui!